Olá, muito boa noite. Boa noite a você que a partir de agora acompanha o Anderson Navarro Oficial pelas redes sociais. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir gravado depois no YouTube. Aquele abraço, obrigado. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Vai lá agora, Anderson Navarro, se inscreve lá no YouTube e passe a nos seguir por lá também. Estamos começando hoje mais uma live e como sempre, eu falo isso sempre no início, a gente começa a live. O Arthur já entrou, já está aí, já eu convido o Arthur Garcia para começar a participar dessa live com a gente. Vai ser uma das melhores lives que a gente já fez aqui, né? Porque é um assunto que quem é que não gosta, né? E o Arthur Garcia é expert em fazer esse tipo de reportagem. Então você que já está chegando, você que está entrando, vai mandando o convite aí para os seus amigos, para participar da live, para seguir o Arthur Garcia no Instagram, para seguir o Anderson Navarro Oficial no Instagram. E prepare aí as suas perguntas. Vamos fazer muita pergunta. Você sabe, né? Dois comunicadores falam pra caramba, né? Você sabe disso. Então, pode fazer a sua pergunta, pode mandar e participar dessa live hoje com o Arthur Garcia, que eu já vou chamar. Não vamos perder tempo, né? Vamos chamar logo aqui o Arthur para participar da live, para que você já faça a sua pergunta, a gente já comece a movimentar esta noite de quinta-feira. Já vou chamar o Arthur aqui. Aí mandei a solicitação para o Arthur aceitar e a gente começar a nossa live nessa quinta-feira. Aí tá na tela. Olá, Arthur Garcia. Boa noite, tudo bem, meu amigo? Fala, Navarro. Boa noite, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus, cara. Como é que você tá? Que bom tê-lo aqui. Que bom tê-lo aqui. Deixa eu aumentar meu volume aqui, que tá baixinho. Aí, tá aumentado. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, Navarro? Eu vou começar a live com uma polêmica, né? Lá vem. Eu e o Arthur quebramos o pau, saímos no tapa, demos porrada um no outro, eu saí de olho roxo, ele saiu de dente quebrado. É verdade. Meu olho tá roxo até hoje, né? É que tem muita gente que fala um monte de besteira, né, Arthur? Tem. Porque pessoal... as pessoas elas acabam formando essas opiniões pelo que ouvem de pessoas que às vezes nem participaram de algo, né, Navarro? E o Anderson entra nesse assunto, me dá a liberdade de explicar exatamente o que aconteceu naquele período na qual nós trabalhávamos juntos, na época, no Balanço MT. E quando nós estávamos ali no programa, eu passei por uma situação de uma matéria que eu fiz no interior na época, né? E aí o cinegrafista, o Mike Xavier, ele testou positivo para Covid. Isso bem no início da pandemia, né? E aí eu acabei também tendo um pouco dos sintomas, mas assim, aquela situação de que é uma gripe, não vai ser, não acreditava. E ainda consegui levar 2 dias. E aí, em conversa com a diretoria da TV, acabou falando, não, vai fazer o exame. Aí eu fiz o exame, só que o exame deu negativo, né? Aí eu fiquei insistindo, falei, não, eu vou trabalhar, quero ir pra TV, vou trabalhar. Aí acabou que na época falou, não, fica na sua casa, só vem pra cá depois que se estiver bem mesmo. Só que eu fiquei... Avisei na época, né, o departamento de RH e o Igor. E, infelizmente, eu não avisei o nosso chefe, que o Anderson era chefe, né? Na época, era o diretor de jornalismo. E aí acabou que quando eu retorno, que foi acho que um período de uma semana, né, eu volto para a TV. E aí eu entro no estúdio na sexta-feira, eu entro para participar, sento na minha bancada ali, me organizo, o Anderson entra no estúdio e começa ali uma discussão que a gente entende hoje que, infelizmente, não levou a nada, né? Mas isso foi o que aconteceu, aí naquele momento nós ficamos ali sem nos falar, acabou gerando toda essa situação, mas com o passar do tempo, nós nos voltamos a conversar, resolvemos esse problema, que como qualquer ser humano acaba tendo essa desavença, mas quando se trata de pessoas que têm índole, né, Navarro, a gente consegue resolver isso entre 2 pessoas mesmo, e não colocando outras pessoas para resolver, ou inventando histórias, né, infelizmente, como acabaram criando tudo isso. E na verdade, desentendimentos profissionais acontecem, né? Eu tenho tanto tempo, nem vou falar de tempo aqui, mas eu trabalho tanto tempo de comunicação, isso é normal, isso é uma coisa natural. Quer dizer, a gente trata como natural, né? Mas tem gente que acha que é óbvio, né? Se a gente tivesse ido para agressão, para as vias de fato, aí não, aí é fora do âmbito profissional. Isso não aconteceu, mas um monte de gente começou a falar, escrever, postar em grupo, aquela história toda, né? Enfim, mas passou. Estamos aqui para mostrar para as pessoas que somos de caráter, que somos profissionais e que não foi a primeira e nem a última vez, né? Que outras vão surgir lá na frente,
mas a gente sabe que tudo isso é para que o trabalho seja sempre muito bem feito. Agora eu tenho uma polêmica sobre o nosso dia a dia na cobertura que a gente faz. O Arthur, nós começamos a discutir, fazer uma reportagem sobre o deputado federal Nelson Barbudo. Foi. Aí, jornalisticamente, a matéria precisava ainda amarrar alguns pontos. Aí começou de novo aquela celeuma, né, Arthur? A matéria vai no ar, a matéria não vai no ar. Aí teve um cara que me pegou na saída da TV ao vivo, por que eu não ia colocar? Eu falei, cara, a direção da empresa não quer, não sou eu, né? A TV não é minha, pô. Né? A direção da TV acha que agora não é o momento. Tanto que depois o Arthur usou a reportagem do programa dele, sem problema. Nessa época eu estava afastado do programa, né? Já não fazia parte mais. E isso acho que levou as pessoas a achar que tinha alguma coisa a ver, né? Todo mundo achava, é o Anderson que não quer a matéria. Pelo contrário. Você recebeu uns boizinhos na época, né? Era a direção da empresa que não queria reportagem naquele momento. Né? E deixa eu falar, não foi só você. Porque é o seguinte, foi exatamente no período onde eu troco de carro, a matéria não vai pro ar, e aí gerou uma treta entre nós. Ou seja, eu troquei de carro, brigamos porque nós não entramos num acordo da suposta propina que nós teríamos ganho, né? E aí todo mundo inventou isso. Ele nem falou que a gente recebeu dinheiro, não tinha nada a ver, né? Mas faz parte do negócio, né? Ou seja, a reportagem foi pro ar depois, no programa do Arthur, na TV Cidade Verde. Isso prova de que enquanto as pessoas ficam falando bobagem por aí, a gente trabalha, né? E esse é o nosso objetivo principal. Eu vou começar querendo que o Arthur conte um pouco a história dele, porque ele não trabalhava em televisão, ele não fazia jornalismo policial, ele não fazia jornalismo investigativo. O Arthur, ele deve ter tido outros empregos, mas o primeiro que eu sei dele, ele vendia móveis planejados, cara. Né? Depois começou a trabalhar em supermercado. Tudo bem diferente do que uma televisão. E como é que surgiu, Arthur? Como é que saiu dessa vida de comerciante, de empresário, para trabalhar em jornalismo investigativo? Naval, eu acho assim, eu volto nos anos 80, 90, quando a minha mãe mesmo recordou desse período, onde eu em casa, eu pegava uma caixa de sapato e brincava com essa caixa de sapato, eu cortava ela, pegava o rolo de papel higiênico, e o rolo é como se fosse a lente, eu não tinha noção de nada. E brincava com aquilo, e com uma caixa Colinos, essa caixa Colinos vazia era o meu microfone. E ali eu brincava como se eu estivesse entrevistando alguém. Isso eu com 6, 7 anos de idade, né? E aí quando acontece, eu começo a trabalhar no segmento de móveis planejados, eu tive uma frustração muito grande, porque eu sempre me pautei pela honestidade, eu sempre me pautei em realizar qualquer serviço bem feito. E quando eu acabei tendo uns problemas, não por mim, mas pela franquia que eu representava, por algumas questões de desonestidade comigo, isso me frustrou muito. E aí foi onde eu decido exatamente entrar nesse meio, justamente para tentar fazer diferente. Por quê? Porque você imagina um empresário em uma época que mexia com segmento de móveis planejados, onde existia um governador canalha, que é o Silvão Barbosa, onde ele, na época, ele queria beneficiar empresas madeireiras aqui no estado. E aí ele fez o quê? Como nós, na época, acabava comprando a matéria-prima do Rio Grande do Sul, ele acabou taxando, quase triplicando o valor do ICMS. E isso prejudicou muito o segmento na época, prejudicou demais. Aí acabava que a gente não conseguia revender nada. E aqui em Mato Grosso não é que a gente não fomentava o estado, é porque o produto que a gente comprava no sul, ele era industrializado lá. E aqui no estado nós não temos indústria para isso. Nós temos a matéria-prima, mas não temos a indústria, é diferente. Então ele queria obrigar algo que nós fizéssemos que não era viável. E aí quando eu acabo descredenciando, saindo do segmento, eu acabo tendo uma ideia. Eu falei, olha, eu gostava muito do CQC, que é o que os caras faziam na época, de entrevistar político e tal. E acabou que existiu alguns loucos que acreditaram na ideia e me deram um microfone, o cinegrafista falou, vai e faz. E aí quando quem foram os primeiros loucos? Olha, foi difícil, viu, Navarro? E nesse meio é muito difícil a gente encontrar pessoas que confiem no seu propósito. E às vezes você pega, assim, eu vou ser bem sincero, quando isso foi em agosto de 2014, eu comprei uma câmera aqui. Essa câmera aqui, ó. Eu comprei essa câmera aqui para filmar, para gravar. Com essa câmera, eu fui para o centro de Cuiabá e comecei a gravar as pessoas. Tipo assim, um teste de honestidade. Eu peguei uma pessoa, um amigo, deixei ele lá, ele deixou a carteira cair, esperava alguém aproximar e ver se ia entregar para ele. Aí, infelizmente, teve muitas pessoas que não devolveram. E eu fiz isso.
mas sozinho, sem nenhuma TV por trás, eu fiz, comecei a desenvolver e guardei esse material. Aí, na época, isso em 2014, eu já conhecia, na época, o Jajá Neves, que apresentava um programa na época na TBO, só que antes disso, eu patrocinava ele quando ele tinha um outro programa em outro canal, que era a TV Cultura. E aí, quando eu fazia ali toda a publicidade no programa dele, patrocinava e tal, quando eu deixo de trabalhar, deixo o segmento planejado, eu faço a proposta para ele que eu pudesse realizar esse trabalho. Ali bem, não houve ali uma certeza que poderia dar certo. Mas aí chegou um momento que, quando eu comecei a produzir esse material, aí algumas pessoas viram e falaram, não, isso é legal, acho que vai dar certo. Só que mesmo assim houve uma negativa. Falou, não, deixa para lá, não vai, até porque o trabalho que eu realizava com pessoas que tinham interesse político talvez não daria certo. Então aí já era um desafio para mim. Aí eu enxerguei e falei, opa, peraí, eu vou ter algum problema nesse meio, eu acho que aqui eu não vou conseguir iniciar esse projeto. Foi aí que, na época, eu encontrei com o Regis Queiroz, que o Regis ele realizava algumas reportagens também para a emissora, para um programa que lá tinha. E aí eu encontrei com ele em um local à noite, tipo um restaurante, com música ao vivo, e pedi para ele, falei, cara, empresta esse microfone aí, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Aí eu fiz. Ficou tão legal que ele colocou no programa dele, foi pro ar. E aí, a partir daquilo, começou. Falou, não, vem cá, vamos lá, fazer um teste aqui. Eu falei, o primeiro teste que eu quero fazer, eu quero ir lá para a Câmara de Vereadores. Aí eu fui para lá, e aqui é uma delas, ó. Vocês estão enxergando? Não vai enxergar aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é uma delas que eu fui para lá na época, 2014, novembro de 2014. Aí eu fui perguntar para os vereadores, falar sobre os projetos de lei deles daquele ano. E aí foi um fiasco, cara. Os caras não conseguiam falar um projeto que eles apresentaram ou que foi aprovado por eles. E aí, quando aquilo vai pro ar, você não tem noção. Aí gerou toda a repercussão. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí começou, virou no que virou. Esses caras aí, os vereadores, já tinham 15 assessores? 15 assessores nessa época? Nessa época, que hoje são 15, né? Cada vereador tem. Sim, Navarro, tinha, e vou te falar, quem trabalhava para esses caras aqui naquela época, não querendo ter mérito de nada, eram no máximo 6 pessoas ou 5. E esses 10 que ficavam ali, era tudo fantasma. Até porque quando eu entro em 2017 denunciando o esquema de servidor fantasma dentro da Câmara Municipal, o Tribunal de Contas entra na sequência e começa a identificar vários. E ali foi onde aconteceu um limpa. Então você imagina, se daquela época nunca ninguém denunciou o servidor fantasma na Câmara, por quanto tempo eles não conseguiram fazer isso? Então eu imagino que esses 15 deveriam ter, mas que trabalhassem ali era no máximo 5 só. É por isso que ninguém sabia quem estava fazendo o quê, né? Porque tem 15, mas se não apareciam para trabalhar, não tem como, né? E outra, eles não estão interessados em responder essas perguntas, né? Porque o que eu ouço muito disso é que quando a gente vai interpelar esses políticos, eles perguntam assim, olha, mas você tinha que estar pautado, você tem que avisar o nosso assessor do que se trata, qual que é o assunto, você sabe muito bem disso. Você acabou ouvindo isso ao vivo da época da ex-prefeita Thelma de Chapada, quando lá estive para fazer uma denúncia, ela falou, mas você tem que vir pautar o que é que você está querendo saber, você tem que perguntar antes. Então, denúncia ou algo que eles já estão sendo pagos para fazer, que é projeto e algo para a população, eles não sabem, eu não tenho que perguntar antes. Falar, vem cá, eu vou lá para te perguntar quantos projetos você realizou ou apresentou esse ano na Câmara. Esse cara tem que saber de cabeça, é impossível. Tanto é que teve, acho que 2 ou 3 que eu perguntei na época que os caras responderam numa boa. Então não é assim que todos são iguais, mas muitos, infelizmente, não sabiam nem para que estavam lá dentro. Ó, tem uma galera participando aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma. A Viana Vanderlei está dizendo boa noite, Arthur e Anderson. Abraços do Rio de Janeiro. É Opa. a Viana.Vanderlei. Está lá no Rio de Janeiro assistindo a gente. Quem mais aqui está na relação? A Crícia, a Regina Guimarães, o Renan Vinícius, o Rogério, José Leme, Leandro Barros. Quem mais? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui dessa galera que está aqui toda aqui, ó. Pode perguntar aí. Responde. O Guimarães Ferreira Vinícius. Arthur Garcia para o programa do Pop. Deus me livre, pô. Vou perder o Arthur Garcia para o Cidade Verde? O Pop, arrume outro repórter, né? Mas o Arthur Garcia não. Então, já que surgiu essa história aqui do Pop, quando eu fui para a TV Cidade Verde e havia essa negociação toda, o Igor me disse assim, ó, eu consegui segurar o Arthur Garcia. O Arthur vai ficar aqui na TV Cidade Verde com a gente.
teve esse namoro, porque o Pop levou praticamente toda a equipe dele, e você naquela época fazia parte da equipe dele, e eu me lembro muito bem que quando ele consegue chegar, a encostar no MT1, que era o jornal que eu apresentava, e aí a gente tem o relatório do Ibope, e eu fui olhar em que dia o MT1, que eu apresentava e era o editor-chefe na época, tinha sofrido essa encostada do Pop. E foi num dia em que você fez uma reportagem e você foi negociar um preso que estava fazendo refém, acho que o cara pediu que você fosse até lá, o bandido pediu que você foi para intermediar a negociação. Aí, neste dia, a audiência do Pop dispara no Ibope, passa o cadeia deles e encosta no MT1. Ele não chega a passar o MT1, mas ele encosta no MT1. Houve esse namoro, como é que foi essa história da ida do Pop para o SBT e do Arthur ter ficado na TV Cidade Verde, graças a Deus? Houve sim. Vou responder todas essas perguntas e vou começar com essa situação lá do caso do refém. Esse assunto aí, ele aconteceu sim naquela época, e quando aconteceu o assalto em uma clínica odontológica, aí teve ali a situação dos reféns, eu recebi a ligação de um coronel da polícia. Esse coronel me ligou, era às 4h17. 4h17 eu recebo a ligação. Eu estava na TV, porque às 17 horas eu apresentava o MT Acontece. Quando eu recebo a ligação, ele me falou: Arthur, estão solicitando você. Eu te mandei a localização, vê aí agora. Eu, solicitando como? O que aconteceu? Aí eu fui olhar, vi a localização e ouvi o áudio dele, que ele me explicou o que se tratava. Quando eu ouvi aquilo, me gerou um espanto. Falei, caramba, mas peraí, eu tinha um programa para apresentar, que era às 17 horas. Na época eu cheguei na redação, falei com um produtor, falei, olha, tá acontecendo isso aqui, eu não vou conseguir ir, e preciso que você entre em contato agora com o Fernando Itamir. O Fernando, ele também trabalhava na TV na época lá, e o produtor não conseguiu fazer contato com ele. Quando me é às 16h30, nada de contato, aí eu tento de novo, tento mais um contato na época com o repórter Giovanni Júnior. Não conseguimos o contato. Às 16h35, eu tenho uma atitude. Mesmo não obedecendo uma ordem da direção. Não do Igor, mas na época do tênis. Que eu não poderia ir. Eu tentei falar com o Igor ainda na época, não consegui. E aí eu peguei e fiz o seguinte. Eu saí da TV, peguei o Maico Xavier, o Maico pegou o carro dirigindo e saímos da TV. 16h35. Quando eu chego no local, eu faço toda aquela reportagem. Consegui liberar o pessoal. Quando foi faltando 2 minutos para 17 horas, eu chego na TV. Eu chego na TV, pego o cartão, entrego na edição, falo pro pessoal, olha, coloca esse material para mim aí, pega uma parte aí, edita, que eu vou chamar isso aqui, eu vou fazer o programa inteiro em cima disso aqui, para amanhã, às 10h30, assistir o programa aí e a gente vai repercutir amanhã. Isso foi feito. Eu fiz isso. Só que quando eu chego ainda na TV, nesse período, eu recebi ligação também do próprio diretor, mas esculhambando, lavando, falando por que eu fui irresponsável e tal. Falei, calma, ficou muito bom o material, não interessa, não importa. Falei, beleza, tá bom. E aí, quando aconteceu do material ir ao ar no dia seguinte, fizemos aquela chamada e tal, nós não tínhamos noção, ou eu falo por mim, não tinha noção de que esse material seria um material responsável por fazer toda a mudança na época na programação, para fazer toda a mudança no Ibope e principalmente para mudar apresentador de um programa para outro. Quando houve o namoro para convidar o Pop para ir para o SBT, eu fiquei sabendo desse assunto. Eu fiquei sabendo desse assunto dentro do camarim, mas era daquela forma assim, deitado ali, aí, se eu sair daqui para outra emissora, você vai comigo? Falei, mas claro, é um grupo, tá dando certo, então claro que vamos, é uma parceria. Dá certo? Vamos. Mas era esse assunto. Aí quando aconteceu numa segunda-feira, isso é que eu tô te falando, viu, Anderson? Nunca falei pra ninguém isso aqui, não. Quando aconteceu numa segunda-feira, eu chego na TV. Isso aqui, quem estiver ouvindo e vendo aí, vai ver que eu não tô falando a verdade, não. Quem estava no dia, ou as pessoas que eu estou falando aqui, vai ver que é verdade. No dia que eu estava na TV, a segunda-feira eu chego lá para trabalhar, eu fazia o Ronda de manhã, voltava às 9h30, 10 horas, para participar do programa às 10h30. Quando eu chego, tá o Pop e o Denis lá no estacionamento. Aí eu desço o cara e me chama. Fala, decidimos
né? Denis vai comigo, eu vou também, nós vamos tudo para o SBT. Eu, caramba, pô, que legal, muito bom e tal. Isso é sensacional, vai ser muito bom, vamos lá. Só que assim, algo que deveria ser conversado. Não é assim, né, Anderson? Você vai e pronto, acabou. Aí acontece que, quando houve essa conversa, me falou o seguinte, falou, olha, você vai participar, em questão salarial, a gente ia resolver e tal, mas quando for à noite, vai ter um jantar na casa de um diretor lá, do Cláudio, não sei quem, morava no Alphaville. Eu falei, beleza, e era para eu estar presente lá. Só que nesse dia, eu fazia o ronda à noite, que era das 18 horas até as 22, 23 horas. E aí, por eu fazer o ronda, aí eu falei, mas espera aí, à noite eu vou estar no ronda, eu não vou conseguir ir. Aí eu falei, não, então beleza, pode deixar assim então, não tem problema não. Aí aconteceu que eu não fui. Eu fui pro ronda, quando das 22 horas certinho eu chego em casa. Quando eu chego em casa, o telefone toca, era o Pop, e aí o Pop falando comigo, né? Aliás, mito, era o Denis falando comigo, falando, não, vem cá, o Pop vai falar com você aí e vai colocar no Viva Voz aqui para você confirmar aquilo que você falou para ele. Só que aí, quando ele falou isso aí, vai confirmar aquilo que ele falou, eu falei, calma aí, peraí, como confirmar, né? Aí ficou naquela, né? Aí ele colocou no Viva Voz, conversou, falou, e aí, ó, eu tô aqui com os Big Boss aqui, tal, a gente tá aqui conversando, só confirma pra mim o que você falou lá, que você tá junto com a gente no projeto e tal. Falei, cara, eu tô sim, só que a gente precisa conversar mais, eu preciso se apresentar dessas pessoas, até então, porque eu não conheço, e aí pra gente até ter um contato melhor. Aí beleza, ficou assim acertado. Só que quando chega no outro dia, aí aconteceu o quê? Aconteceu que eu não tive o contato direto com essas pessoas. Então eu não poderia aceitar algo que estava sendo tratado com outra pessoa que poderia ser bom para mim. Aí eu comecei a pensar o seguinte, peraí, mas o que está sendo negociado aí? E aí surge o seguinte, aí foi a chave principal. Quando houve a informação de que estava certo para ir, que a condição seria melhor, houve a informação de que no outro dia deveria ir. Aí foi aonde eu falei, peraí, cara, no outro dia deveria ir? Como assim no outro dia? Não, nós já vamos já amanhã. Era uma terça, na quarta-feira já vai. Eu falei, caramba, tá muito estranho isso. Aí surgiu que o Igor e a Fernanda Beccari me chamaram para conversar, eu expliquei toda a situação, deixei bem claro que não tinha mais interesse em ir com eles para lá, justamente pela forma como eles estavam tratando a questão, que eu não senti confiança. Tanto é que muitas pessoas que foram para lá já saíram, que infelizmente passaram por algo que eu já estava prevendo que poderia acontecer. E eu não vi essa certeza. E vi principalmente algo que não deveria acontecer. Que um programa que tinha na época ali muitos parceiros, anunciantes, sair o apresentador âncora, deixar na mão a emissora com funcionários, com pessoas que dependiam daquele emprego ali, eu acho que isso não era ético, isso não era nem profissional de ninguém realizar isso. Eu acho que o certo deveria exatamente cumprir um prazo, conversar, explicar exatamente qual seria a forma para deixar a emissora, e não deveria ser daquela forma de um dia para o outro, sem ao menos explicar o que estava acontecendo. Então aí, Anderson, eu comecei a identificar que o certo seria ficar. E aí a minha aceitação em ficar na época foi muito emocionante. Por quê? Porque quando eu chego no dia seguinte para apresentar o programa, já não no mesmo estúdio, mas no estúdio do MT Acontece, eu vi pessoas que já trabalham também há muito tempo, chegar para mim, pegar na minha mão, abraçar assim, chorando e agradecendo por eu ter ficado. Aquilo para mim foi sensacional, porque ali eu tive a certeza que eu realizei a melhor escolha, que eu não precipitei, porque a primeira coisa que acontece na cabeça ali naquele momento é falando, peraí, será que eu fiz a coisa certa? Você começa a questionar. Da mesma forma como aconteceu com você, que 30 anos dentro da Rede Globo, da TV Centro-América, você sai para ir para uma emissora na qual falavam que iria quebrar. Então as pessoas acabam, né, meio que entrando numa paranoia, tentando pensar, puxa, mas será que eu fiz a coisa certa? Então naquele momento, eu comecei naquela semana, apresentando o programa, conduzindo o programa, levando aos trancos e barrancos como foi, porque não era fácil. A gente conseguiu superar tudo aquilo, e principalmente chegando onde estamos chegando hoje com toda a reformulação, né? Mas eu estou te falando isso aqui exatamente como aconteceu na época, não estou aqui inventando nada, não estou aqui aumentando nada. As pessoas que na época participaram, na qual eu falei e citei aqui, se falar diferente, são um bando de vagabundo canalha que estão mentindo. Mas a verdade é essa que eu estou te falando. Tá aí, então já furamos todo mundo com essa informação aqui.
Aí tem a galera tá participando assim, dizendo o Guimarães Ferreira, o Arthur Garcia, você é um repórter especial. O Viana está dizendo, Nelson Barbudo foi a grande reportagem do Arthur. Eu acho que não, eu não concordo com o Viana. Eu acho que o Arthur tem reportagens aí muito melhores que foram lá do que essa. Mas enfim, cada um tem sua opinião, a gente Tá bem respeita. ali ela, tá bem ali. Eu vou te mostrar ela. Pera aí. Ó, só mandar um abraço pro Coronel Assis que entrou aí, cara. Pelo amor de Deus. Coronel Assis, comandante geral da Polícia Militar, mandou uma mensagem aí, irmão. Obrigado, hein? O Coronel Assis na live. Mandou aí, ó. Que honra, hein? Ó, deixa eu te É, mostrar aqui, ó. Essa aqui eu considero como... Deixa eu só virar aqui pra... Deixa eu ver se eu... Aqui. Essa aqui, Anderson, é a matéria que eu considero mais especial da minha carreira. Esse senhorzinho aqui, ele chama Carcides. Isso aqui foi em 2015. Esse senhor, na verdade, a filha dele, ele tinha 3 filhas e um homem. Eles me procuraram na época para localizar esse senhor. E aí, tinha 32 anos que eles não viam o pai. Aí eles me passaram só o nome, Carcides. Você imagina, eu só com esse nome comecei a vasculhar. Eu fui lá para São Pedro da Cipa, Jaciara, porque lá tinha os primeiros cartórios da vida, e consegui chegar a algumas informações. E achei esse senhorzinho aí, com 78 anos, morando em Nossa Senhora do Livramento. E essa foto, ela é exatamente o dia que eu encontro ele nessa residência do irmão dele, sentado. E aí foi onde eu comecei a reproduzir esse material, gravei. Aí as filhas moravam em Alta Floresta, aliás, em Primavera do Leste. Aí trouxemos as filhas para cá. E, infelizmente, eu só não fui pai desse filho aí, eu não produzi o material, porque na época existia também apresentador canalha que não gostava do trabalho e queria levar o holofote para ele. E aí ele acabou sendo pai da criança, sendo que, na verdade, eu realizei na época tudo sozinho, viu, Anderson? Só eu ali, cara. pode falar o nome desse cara ou não? Ah, não fala, porque ó, já tem 28 processos guardados aqui, senão vai ser mais um, né? Mas ele sabe que é para ele. Ele sabe. Então vamos lá, olha E aqui, ó. ó, deixar bem claro que não é que eu tô cuspindo no prato que eu como, não, viu, Navarro? Deixar bem claro. É que eu não pactuo mesmo com safadeza, cara. Não é nada disso, não. As pessoas que na época me deram oportunidade, eu valorizo muito. Mas não adianta você receber a oportunidade de pessoas que têm interesses escusos e principalmente que tentaram te usar para vantagens políticas. E infelizmente isso eu descobri. Bom, então o nome do apresentador já está aí, né? Já falou, já acabou falando. Vamos lá. Ah, o Viana está dizendo, virei seu fã, Arthur, por ter mostrado quem é o Nelson Barbudo. A contra 2015, manda um beijo para São Paulo. Alô, São Paulo! Ô, São Paulo, velho. Tem que ir lá, hein? Gosto demais. O Kiko está dizendo, negativo. Primeiro foi jogador do Duque de Caxias. Não entendi. Você foi jogador de futebol? Fui, cara, fui. Do Duque de Caxias? Duque de Caxias, Liceu Cuiabano. Joguei lá desde 93 até 97. Aí, 97 para 98, eu fui para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo. Tá. Lateral esquerdo do Zé Cuiabano. Chegou a ir pro Vasco da Gama. Fala aí, Arthur. Tá dizendo... Flamengo. Foi Flamengo? No Vasco lá nós tínhamos um outro que era o Alberi que jogava lá, mas eu fui pro Flamengo. E por que você não investiu nessa carreira de jogador de futebol? Navarro, porque assim, infelizmente naquela época a gente não tinha muita noção de condicionamento físico. O que eu fiz? Quando eu sabia que naquele ano de 97 para 98 eu iria pro Flamengo, eu comecei a realizar alguns treinamentos por conta. Olha o que o louco fazia aqui. Eu chegava e ia ali pro trevo da Chapada, naquele trevo 010 e a Chapada, eu corria 10 quilômetros. Imagina, naquela época eu tinha 14 para 15 anos. E eu fazia isso todos os dias. E eu corria com um tênis Tryon, que não era apropriado para nada, e fazia isso. Ia lá 10 quilômetros, depois voltava de carro e ia para casa. Quando eu fiz esse todo treinamento para ter aquela situação de que estou bem fisicamente, consigo correr, consigo desenvolver. Só que quando eu chego lá, a gente começa a ter outra experiência de vida. Lá é um outro mundo. Começamos a realizar os treinamentos, começamos a realizar todo o condicionamento físico, e aí descobriram que eu tinha um deslocamento de rótula e também um deslocamento no tornozelo. Por quê? Proveniente exatamente da forma como eu pisava, de forma como eu exercia o contato do solo com o osso, né? E acabou desenvolvendo isso. E aí o que acontece? Todos os jogos que eu desenvolvia, que eu participava, era 20 minutos, ou eu torcia o tornozelo, ou eu tinha um mau jeito no joelho. E aí eles descobriram esse problema e me mandaram para Cuiabá. Quando eu volto para cá, ainda fiquei um ano no Operário, em Várzea Grande. Aí eu fiquei na época lá eu tive também todo acompanhamento com fisioterapia, com tratamento, que foi muito bem na época realizado.
Aí eu disputei ainda na época um sub-18, só que aí nesse ano sub-18 eu me alisto no exército. Eu falo, não, quero entrar para o exército agora. Larga muito futebol, não vai dar certo. E aí eu entro no exército e fico. Aí começa uma outra carreira. Que coisa, hein? 1001 utilidades. O CF está dizendo assim, Arthur, o melhor repórter do Mato Grosso com o melhor apresentador. Vocês são tops. Obrigado, né? Admiro o nosso trabalho. A Pamela, venha para Buriti fiscalizar. O que seria essa Buriti que ela está pedindo? Buriti deve ser alguma cidade interior aí, hein? Eu já ouvi falar dessa cidade, Buriti. A Pamela está dizendo, precisa ir em Buriti fiscalizar. O Conta 2015 está dizendo assim, não, isso aqui não, pô. Eu não concordo. Arthur vai trabalhar com Siqueira, seria perfeito. Não, pô, não fala isso. Arthur aqui mesmo. Não. Teve esse dia, até me mandaram aqui uma mensagem falando que houve uma proposta, uma conversa desse dia, mas não tem nada, ele nem sabe que eu existo. Mas não é perfil, né, Anderson? Se você for olhar, não é o perfil. Será que não sabe? Aí eis a questão. Será que o Sustono lá, na minha opinião, esse Arthur é o melhor repórter do Brasil. Que é isso, hein? O Conta 2015 está dizendo assim, Arthur, você é... Meu Deus, tá dizendo... Ai. Esse Conta 2015, ele não é aqui de Mato Grosso, ele está lá em São Paulo conversando com a gente. Batendo papo com a gente aqui. O Cleve, sou fã do seu trabalho, Arthur. Aí o pessoal dando boa noite. Olha como São Paulo está em... Por isso que eu estou falando para você, será que não sabe mesmo quem é ela? Olha outra pessoa de São Paulo aqui. A Thaís de São Paulo está acompanhando a gente. O Paulo Teodoro está em Curitiba, no Paraná, também mandando um abraço para a gente. Valeu. O Lucian, esse Arthur Garcia é homem de coragem, admiro o trabalho dele. A Alex City, 2 pensadores e formadores de opiniões que eu respeito. Parabéns, Anderson e Arthur. Obrigado, a gente agradece. A Vitória, só fera. A Thaísa está dizendo assim, tem que fazer mais entrevistas com políticos corruptos. A cara deles é de dar pena, fora que eles não sabem o que falar na hora, ficam sem reação. Arthur faz um trabalho maravilhoso e sério. O Nilson, acompanhando esse papo, campeão de audiência. E aí vai, né? A galera tá aqui. Manda pergunta pro Arthur, ó. O Arthur, ao contrário dos caras que eles entrevistam, ele responde, viu? Você não viu que ele respondeu a história do pop aí, da ida pro SBT? Aí, 2 grandes... Olha o Coronel Assis, ó. 2 grandes profissionais de jornalismo. Parabéns. Nós estamos com moral, hein, Arthur? Tá vendo? Conta pra galera quem é o Coronel Assis, você que trabalha na cobertura policial. Gente, vai. O Coronel Assis é o comandante... vamos começar, né? Nada mais, nada menos do que o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. É um cara que eu tenho muito respeito. Eu costumo dizer que eu conheci o Coronel Assis quando eu estava com uma pastinha debaixo do braço, desempregado. Fui lá na época na Secretaria de Estado de Segurança Pública para fazer uma proposta na época para o secretário de Segurança Pública, o Roger Jarbas. E ali eu sentado na antessala, chega aquele magricelo alto, que eu nem sabia quem era, ele não estava fardado, mas na época ele já fazia parte também da secretaria como adjunto de alguma pasta. E aí ali ele começou a conversar comigo, me deu uma atenção assim, que eu falei, caramba, meu, que atenção que foi essa? Só que eu não sabia quem é esse cara. Logo depois fiquei sabendo. Falei, caramba, esse cara é coronel da polícia e me deu atenção daquela, né? Então, ele nem sabe essa história, eu acho. E aí, de lá pra cá, isso em 2016, Anderson, viu? 2016. E antes de chegar na TV, porque eu estava com um projeto de independência, de criar uma web TV. E aí, quando, agora já em 2018, 2019, o Coronel Assis se torna comandante-geral da Polícia Militar. Caveira, ele já foi comandante do BOP. É um cara de uma humildade extrema, de uma inteligência também sensacional. O cara é fora de série você conversar com ele. Sempre que eu preciso, não tem hora. Se eu preciso de algo, eu mando a mensagem, ele responde imediato. Então, assim, é impressionante. Ele é um cara assim que eu costumo dizer que é igual o Igor. O Igor, se eu mandar uma mensagem para ele, ele já responde na hora, já vê ali. Acho que tá interessante. O Igor não dorme, né? Não, o Igor não dorme. Eu mandar uma mensagem para ele 3 horas da manhã, ele responde. Cara, eu não consigo. As pessoas me criticam por isso, mas eu não consigo acompanhar o WhatsApp assim, em tempo real. Se chegar algo agora, até minha mãe me esculhamba porque ela manda mensagem, eu vou ver só depois, no outro dia, mas eu não consigo dar atenção no WhatsApp como deveria, mas eu admiro quem consegue. Bom, vamos agora a um assunto atual. O Arthur foi para Nova Bandeirantes, acompanhou par e passo, aliás, o único repórter com aquilo roxo para fazer isso, né? Porque você entrar no meio do mato, junto com policiais, e talvez a ida dele para o Exército, naquela época que ele foi,
faça com que ele saiba atuar numa situação como essa, porque não é qualquer um que sabe, né? Repórter, ele não é criado para fazer isso. Mas o Arthur tem uma formação militar, ele serviu o Exército Brasileiro. Então, arma de infantaria, né? Infantaria ainda, que é uma arma, né? Isso é bom. Então, isso acaba capacitando o Arthur a participar de operações como essa. E ele gosta, ele vai lá, põe colete, põe até farda, às vezes ele faz matéria de farda. Não, mas o colete eu fui contra. Eu não queria o colete, né? Aí o Igor falou, não, você só vai se você conseguir o colete. Aí eu vou falar baixinho aqui, ó. Quem conseguiu o colete foi o Coronel Assis. Também, né? Agora, antes de eu te fazer uma pergunta, o Nilson Filho, vou fazer uma polêmica do Nilson aqui, ó. Acho que está aí na tela para você também, ó. Arthur, já te chamaram de sensacionalista. O que as suas reportagens são puro sensacionalismo? É uma pergunta dele. Aí depois a gente entra na história lá de Jornal Bandeirantes. Ô, Nilson, depende de qual matéria. Se eu te falar aí, se a gente realizar a matéria de denúncia, que é que eu faço, se é sensacionalismo, às vezes as pessoas podem ter esse entendimento, não tem problema nenhum. O sensacionalismo, ele beira exatamente a parte de você valorizar algo que não é importante. Eu não faço sensacionalismo com algo irrelevante para tentar tornar aquilo que se torne algo especial ou fenomenal de uma reportagem minha. Porque as pessoas que criticam as matérias na qual eu faço e falam que é sensacionalismo, quando eu vou verificar quem são pessoas, não o Nilson, mas são pessoas ligadas a vagabundo, a criminoso. Porque quando eu faço matéria com criminoso, quem responde alguns comentários lá, quem manda comentários, são familiares ou amigos. E aí eles acabam tendo exatamente essa dor, né? Lógico que é normal, porque eles estão sentindo na pele algo ali que está tornando, sendo repercussão de algo que aquela pessoa que é próximo dele está, infelizmente, sendo notícia, né? Então essas pessoas entendem. Mas se o Nilson puder dar exemplo de alguma matéria minha sensacionalista, até para a gente tentar entender qual é que ele entendeu que é, porque eu não sei se todas são, mas se ele acredita que tem algum especial. Ele está perguntando se você é taxado de sensacionalista pelas reportagens. Não tem. É o que eu estava falando. O sensacionalismo, a gente vai observar, aqui em Cuiabá mesmo, Mato Grosso, a gente vê muitos apresentadores que utilizam disso. Uma coisa que eu sou bem sincero, Navarro, eu nunca chorei na TV que não fosse de verdade, com a emoção minha mesmo. Eu já vi pessoas na TV, apresentadores, que eu já trabalhei, de forçar o choro, de mentir o choro, coisa que eu achei aquilo impressionante, cara. Ao ponto assim de eu falar, meu Deus do céu, eu não sabia que isso existia. Então, assim, cara, é surreal acreditar que isso existe, cara. Eu não consigo. De todas as vezes que eu chorei na TV, foi mesmo por emoção e por verdadeiro que eu sou. Eu não vou forçar um choro, eu não vou fingir aqui que, tá chorando, baixa a cabeça. Não, cara, eu não sei fazer isso. E a mesma coisa que eu falo, quando eu apresentava o MT Acontece, ou na época os programas aí, eu sou eu mesmo, eu não consigo formar um personagem ali dentro. E você é muito assim. O Anderson, ele é a mesma pessoa conversando aqui, ele é a mesma pessoa apresentando o JMT, a mesma pessoa na redação. Eu não consigo formar um tipo. Eu não consigo mudar a minha voz, não tenho nem dicção para... Eu não consigo fazer isso, eu não sei, admiro quem faz. Mas isso para mim é um personagem, eu não consigo ser esse personagem. Eu acho que se a gente for o mais natural possível, é muito melhor para a gente ser bem sucedido na profissão. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Arthur Garcia já sofreu alguma ameaça de morte? É ameaçado de morte? Precisa andar com segurança? Precisa andar armado? Como é que é essa relação com esse tipo de jornalismo investigativo que você faz? É normal, Anderson. Faz parte da profissão. O que eu costumo dizer é o seguinte, as ameaças que a gente acaba recebendo, ela tem uma resposta. E a resposta de cada uma delas é imediata. Eu nunca expus nenhuma ameaça. Aí sim a gente acaba entendendo a questão do sensacionalismo que algumas pessoas podem pregar. Eu poderia fazer muito sensacionalismo com áudios que eu recebo, com mensagem de texto que eu recebo, que são arquivadas, guardadas e encaminhadas para a inteligência da equipe que acaba acompanhando. Eu poderia fazer esse sensacionalismo, mas eu não faço. Eu não faço nem questão de expor isso, porque isso não é um objeto principal do meu trabalho. O objeto principal do meu trabalho é mostrar esses vagabundos que estão aqui atrás, que são políticos, que a gente acaba denunciando. Então, para mim, isso aqui é um motivo de orgulho, é um motivo que nos move a realizar esse trabalho. Eu não faço questão nenhuma de expor isso, né? Até porque a gente sabe que isso acaba acontecendo, você não está lidando com pessoas que tenham interesse. Você imagina, uma situação dessa, de você denunciar um deputado federal ou denunciar algum político magnata do Estado, eu sempre digo o seguinte, na época que existia o governo canalha aqui do seu Barbosa em Mato Grosso, o Riva, onde desviou dinheiro aí, muito dinheiro, teve alguém que denunciou eles na época?
Não teve. O que teve na época, infelizmente, são pessoas ligadas a algum meio de comunicação que ficaram milionários com o quê? Com denúncias que tiveram desse pessoal e não tornou público. Apenas engavetou, entregou e falou, me dá o dinheiro. E deu o dinheiro. E eu costumo dizer muito disso. Se das denúncias que eu já fiz, Anderson, se eu tivesse negociado com alguém, eu tenho certeza, eu estaria muito bem financeiramente. E eu nunca realizei isso. Então eu deixo bem claro isso aqui. Eu nunca negociei com ninguém nenhuma denúncia na qual me confiaram. Pelo contrário, todas elas que tiveram relevância e verdade nas informações, elas foram gravadas e foram para o ar, lógico, com autorização da TV Cidade Verde. Nunca teve nenhuma que chegou assim, ó, essa não vai. Ou, essa aqui me dá aqui que eu vou negociar ali, vamos conversar ali. Nunca existiu isso. Nem da minha parte, isso eu garanto, porque se eu não estiver falando a verdade aqui, alguém vai me desmentir amanhã. Então eu garanto isso, que nunca negociei, nem mesmo a emissora negociou isso. Muito bem, agora vamos voltar a Nova Bandeirantes, então. Você ficou vários dias lá em Nova Bandeirantes, acompanhou o trabalho da polícia. Como é que é conviver com o risco? Porque foi uma operação de risco, né? A profissão de jornalista investigativo, de repórter investigativo, é uma profissão de risco. Como é que foi isso? Como é que foi o começo, o meio e o desfecho dessa cobertura lá? Eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode ter medo, porque se você tiver um medo, você não faz. Algumas pessoas já questionam o seguinte, não, mas você tem que ter medo, cara, porque o medo é o seu termômetro ali, ele vai exatamente te segurar no momento que você não deve ir, não deve avançar, você segura, mas eu não deixo isso tomar conta. O que eu tenho são as responsabilidades de até onde eu devo ir. Principalmente eu não estou ali sozinho, eu estou com uma equipe, eu estou com o auxiliar do cinegrafista, estou com o meu auxiliar, estou com o cinegrafista, e eu preciso pensar nessa equipe. Então, em nenhum momento eu exponho eles numa situação que possa ali levar algum prejuízo com a questão da vida deles. As pessoas até questionaram muito isso comigo. Quando eu realizava as lives na época, os links para o Olho Vivo na Cidade, e eu ficava, às vezes, em algum ponto, eu estava com o microfone, e eu ficava muito observando a movimentação de quem passava do lado, de quem estava vindo de moto, de carro, porque a gente estava exatamente em um local muito perigoso. Hoje, aí, passados seus 42 dias de operação lá, Anderson, eu recebo muitas informações de como está lá. Tanto é que hoje eu repassei uma informação exclusiva que eu recebi lá da equipe da polícia, de como eles agiram exatamente no dia, qual foi o veículo que deu suporte para eles, onde eles armaram o acampamento, porque eu estive no local do acampamento. Eu entrei uma vez ao vivo para participar aqui em Cuiabá, do local onde eles realizaram o acampamento. Só que lá eu não poderia falar onde eu estava. Eu não disse que lá foi o acampamento onde os 12 criminosos ficaram depois que assaltaram o banco e dali eles dispersaram. Então a gente tinha muita informação e quando eu percebi que eu estava com muita informação e eram informações que eu não poderia divulgar, informações que eu tinha contato com o Coronel Roque, informações que eu tinha com policiais do GOI, informações que eu tinha com toda essa equipe, com o pessoal do CR9, da Força Tática da Alta Floresta, eu acabei entendendo o seguinte, eu falei, olha, é um momento que eu tenho que sair da cidade. Porque você acaba sendo um risco. Lá eu não estou armado ali. Né? Eu não consigo me defender. Eu tenho apenas um colete balístico que pode me proteger de algo, mas que não me garante nada. Então, quando eu percebi e tenho informações do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer lá em Nova Bandeirantes, eu falei, o momento de sair agora. Por quê? Porque envolve muitas pessoas. A gente acaba tratando de um assunto ali onde não foi apenas um roubo a banco. A organização criminosa ela vai muito além daquilo. E principalmente quando se envolve muito dinheiro. Dinheiro esse que ainda não foi contabilizado. Os cogitam ali em 20 milhões, 1 milhão, 900 mil, mas ninguém sabe do valor exato. E quando as pessoas acabam entendendo, vem cá, mas esse pessoal está no mato, ainda ninguém viu esse pessoal. Infelizmente, eles acabam comprando também moradores, sitiantes, fazendeiros, para dar apoio a eles. Porque quando eles vão ali fazendo que são bandidos preparados, que são os conhecidos como mateiro, eles acabam abordando algum fazendeiro, algum sitiante, e acabam repassando dinheiro para esse pessoal, para, ó, fica quieto, você não me viu aqui. Então, assim, eu não sei até que ponto quem era criminoso ou quem era cidadão de bem ali. Às vezes eu estava na cidade andando, daqui a pouco chegava alguém para conversar comigo, pegar alguma informação, eu não sei se aquela pessoa é uma pessoa ligada ao criminoso. Porque as pessoas envolvidas na ação, que deram suporte e apoio, como o empresário Luiz Miguel Melec, lá de Alta Floresta, é uma pessoa que não levantava nenhuma suspeita.
Era um cara que tinha uma empresa, um cara pai de família, um cara religioso. Se você olhar a rede social do cara, o cara todo domingo estava na igreja orando com a família. E tanto é que nem a família sabia, tinha certeza que o cara era criminoso. Falou, não, ele é vítima, ele era refém. Mas não era, ele era vagabundo igual os outros. Ele deu suporte, foi provado isso. Provado das informações que eu tenho. Essas informações que eu tenho eu não posso passar. Quem vai repassar ela assim que acabar a operação vai ser o Coronel Roque. Das provas que ele colheu, que ele me passou em off, que ele vai repassar assim que acabar a operação. Então, assim, é uma situação delicada, a gente acaba... a minha intenção de ir para lá foi quando, na terça-feira, naquela semana, alguns sites começaram a divulgar a informação da perícia, que a perícia disse que o BOPE atirou mais do que os criminosos no primeiro confronto, que mataram 4. Então, assim, mas se o BOPE atirou mais, ele tinha que ter atirado muito mais ainda. Porque a partir do momento que eles foram ali recebidos a bala, eles não vão esperar que um militar receba ou seja alvejado para eles se defenderem. Eles têm que apertar o gatilho mesmo, sentar o dedo e matar todo mundo. Não importa se foi 600 tiros, tinha que ser 1.200. Então, quando houve aquela informação, eu falei, não, é o momento de ir para lá. Tanto é que, isso eu já não falei para você, eu cheguei a ir para lá uma semana antes. Só que eu fui lá para você ver como que é a nossa responsabilidade. Eu coloquei a equipe no carro, nós saímos de Cuiabá, eu fui. Quando chegou em Nova Mutum, isso à noite, eu parei o carro num posto, chamei minha equipe, falei, gurizada, é o seguinte, nós não vamos para lá, nós vamos voltar. Porque eu não estou preparado para ir. Não é assim, a gente precisa se organizar melhor, eu preciso me preparar melhor para ir. Mas preparar de algumas formas que eu precisava me preparar. E aí nós voltamos. Viemos para cá, expliquei para o Igor, conversei, falei, não é o momento para ir. Quando foi uma semana depois, eu falei, agora nós vamos. Agora vamos. Aí foi que aconteceu que todo mundo foi e realizamos o material. Então, para você entender como que funciona o nosso trabalho. Então, a gente tem essa preocupação da responsabilidade, principalmente para não colocar a vida de ninguém em risco. Isso eu não quero ser, daqui a pouco, condenado ou julgado por ter colocado a vida em risco de um cinegrafista, de um auxiliar técnico. Isso eu não quero, porque eu me responsabilizo pelo trabalho que eu faço. Tanto é que eu sou muito criterioso por isso. Então, eu jamais vou colocar a vida deles em risco. Então, eu me responsabilizo, eu chamo toda a responsabilidade para mim, tanto é que os processos que eu respondo são todos meu, né? Cinegrafista, auxiliar, ninguém responde processo. Né? Fica a dica, né? Acho que poderia compartilhar, né? Poderia, né? Dividir, né? Ué. Vamos descontrair aqui, ó. O Caio está dizendo assim, Caio Costa, país de Minas Gerais. Fala live com o Arthur, pergunte como ele conheceu o Michael Xavier. O Michael, eu conheci quando eu vou para a TV Cidade Verde, antes de ir, eu saí da emissora que eu estava, que é a TV Mato Grosso, e aí eu resolvi montar algo independente, né, uma web TV. E aí, um dia, minha esposa estava grávida do José Antônio, e eu fui com ela levar a minha filha na escola. Quando eu volto, num caminho, eu estava num carro aqui distraído, né? Aí eu olhei para o lado assim, eu vi um homem no telhado, pegou um gatinho e jogou de cima do telhado. Eu vi aquela cena, mas eu falei, eu achei estranho, né? Falei, será que é um gato aquilo? Aí, como estava próximo dos veículos, tinha um semáforo logo à frente, eu parei, né, atrás do veículo e fiquei olhando para cima, mas sem intenção nenhuma. Daqui a pouco eu olho de novo, ele pegou 2 gatos e jogou de cima do telhado. Que é isso? Parei o carro, minha esposa estava grávida, desci do carro, peguei o celular filmando e fui para cima desse maldito. Ainda consegui filmar ele jogando mais outro gato e dando uma telhada na cabeça da mãe, que era um filhote. Nossa. Quando eu fiz isso, eu filmei, peguei a ele jogando os gatos, peguei os gatos mortos bem no canto do corredor da casa, fiz aquele material, publiquei, gerou um transtorno que, meu Deus do céu, repercutiu em tudo quanto é canto. E na época, a mãe da Fernanda e da Mariana Beccari, ela tinha um quadro no programa que era de cuidar dos animais. Ela, a dona Solange e a Saula. E aí, como elas tinham um quadro uma vez por semana, elas viram a repercussão desse material e resolveram gravar comigo. E elas foram, na época, no meu apartamento com o Maicon para gravar. E ali, naquele dia, foi onde eu tive o primeiro contato com o Maicon, mas eu não trabalhava na TV ainda. E a partir daí, dessa situação desse gato, que o Igor e, na época, o Denis e o Pop viram esse material e me chamaram para trabalhar na TV Cidade Verde. A partir dessa situação dos gatinhos aí que eu fiz esse material. Muito bem. Então, um abraço pro Maicon. Parabéns aí por ter lembrado dele. É um grande cinegrafista. O Rick Monteiro está dizendo assim, minha mãe conhece o Arthur, a Clélia Lúcia. Apelido dela é Bombom. Deve ser meu filho. Brincadeira!
Cadeira. Você respondeu, eu só estou passando. Brincadeira, bombom, nem sei quem é. Aqui está dizendo aqui, o Edivaldo está dizendo 2 feras da comunicação. O Arthur Garcia, grande repórter investigativo, parabéns, é o quem diz. A Oliveira Campos, vem para Jaciara. Abraço, sou seu fã. O Jean Douglas, Arthur, você tem que vir fazer uma reportagem aqui com os políticos da pequena cidade de Pescaria Brava, Santa Catarina. Olha só, é gente igual a você que estão precisando aqui. Senão qualquer coisa lá deve ser brava mesmo, né? Vou lá. Minha esposa é de Santa Catarina, de Lages, viu? A família inteira é de Lages, de Anitta Garibaldi. A gente vai sempre para esses bandos aí, gosto demais. O que mais nós temos aqui? Tem um monte de perguntas. A gente vai subindo aqui, eu não consigo parar. Deixa eu ver. Anderson, sabia que o Arthur é lenda na sinuca? Não sabia. Você é lenda na sinuca? Rapaz, quem que tá mandando? O Lucas? É o Lucas que tá mandando. Eu sou, viu? Eu tenho algumas pessoas que eu detono aí. Meu sogro é um deles, que sempre perde para mim. Rafael Elbank também, lá no stand de tiro dele também, ele sempre perde para mim na sinuca. Então é um ganho do povo aí. O Edivaldo está perguntando assim, Arthur, vejo você hoje um repórter mais admirado porque muitos estão iniciando agora. Qual a dica que você daria para eles? Eu não consigo dar dica nem para mim, cara. A dica é a seguinte, o que eu posso dizer, Anderson? Vai e faça, cara. Porque lá atrás, até esses dias eu postei algo sobre isso. Quando lá atrás me criticava e falava que eu não conseguiria, que eu não iria conseguir chegar onde eu estava pensando, eu recebi muitas críticas, cara. Porque se você observar, aqui, ó, deixa eu te mostrar uma aqui que você vai gostar. Isso aqui, esse muralzinho aqui eu gosto, né? Porque isso aqui é legal pra caramba. É história, né? Aqui tem. Tem os colegas de trabalho aqui também, tá? Ah, você! Cadê aqui, ó? Essa aqui. Esse vaso aqui, ó, eu carregando lá na prefeitura de Vargas Grande, 2015. Aliás, 2014 esse fato aqui. Isso aqui eu fui levar pro Wallace Guimarães sentar nele, que tava com problema os vasos lá do terminal André Maggi e tal. Esse aqui era o secretário de esporte da época, que ele prometeu arrumar lá uma quadra, não arrumou, levei uma bola furada para ele. Aqui eu sentado lá no gabinete do Wallace no vaso. Esse aqui, na época, era o secretário Roldão, secretário de infraestrutura de Várzea Grande, da gestão do Wallace, ameaçou de morte, falou que ia bater em mim, aí eu fui lá com um capacete para ele não bater em mim. É um pouco da história aqui, rapaz. Aí tudo termina, sabe como? Assim, ó. Tudo termina eu e o Wallace brindando um cafezinho, ó. Na paz e amor, tudo assim. Então, é um pouco desse trabalho. E aqui, ó, deixa eu ver o que eu te falei, cara, que quando eu comecei... Ó, deixa eu só te mostrar isso aqui. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui, Anderson, é uma coisa que na época eu fiquei... O que você tá bebendo aí, Anderson? O que é isso aí? Café? Café. Ó, isso aqui... Não, meu filho fez o café, ela me serviu. Ah, é? Eu nem café tô tendo aqui. Ó, isso aqui foi lá na guia. Isso aqui era um posto de saúde e os moradores estavam reclamando que lá não tinha médico, tava sem médico. Aí o que eu fiz? Eu gravei andando nessa calçada na frente do postinho, falando o seguinte, olha, se uma pessoa estiver passando mal, tiver um infarto, uma parada cardíaca, ela cai aqui e morre. Eu deitei no chão, caí, fingindo como se fosse uma pessoa, simulando. Olha o que aconteceu um mês depois, Anderson. Isso aqui é real, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Esse senhor, ele morreu exatamente no mesmo lugar que eu simulei essa queda minha, cara. Então isso aqui, na época, mexeu muito comigo, cara. Isso aqui foi 2015, cara. E isso aqui mexeu demais, porque mostrou uma situação... Eu não tinha repercussão desse trabalho que eu fazia, né? Mas isso aqui eu guardo hoje porque eu acho que Deus tinha esse propósito, cara, desse trabalho para eu realizar. E não era à toa. Porque quando eu fiz isso, eu não consegui respaldo de ninguém. Eu estava em uma emissora pequena, onde ninguém acreditava nesse trabalho. E, infelizmente, depois de todo esse tempo, eu consigo provar que esse trabalho ele pode ter um pouco de relevância, na qual a gente teve a situação aqui desse fato. E hoje, com essa repercussão que eu tenho, a gente consegue ser ouvido por alguém, né? Principalmente pelas pessoas que são responsáveis por fazer algo e mudar. E boa parte dessas coisas, às vezes, eu não preciso hoje gravar. Eu pego o meu celular aqui, se tiver uma situação, eu recebo ligação aqui de que não tem médico na UPA tal. Eu não preciso ir lá e gravar e fazer um barulho. Eu faço um contato com alguém da secretaria e falo, gente, pode resolver isso? Alguém vai lá e resolve. Porque se não resolver, se eu tiver a segunda ligação, eu vou lá e gravo. Então a gente tem hoje esse respeito por parte desses órgãos, dos gestores,
que eles conseguem antecipar e resolver esse problema sem a gente fazer aquele barulho. Porque a gente já passou muito por isso, de pessoas que usavam o meio de comunicação para ter vantagens escusas aí, com vantagem financeira, né? Mas eu não faço questão disso. Eu faço questão de resolver aquele problema logo para matar logo de uma vez e resolver. Olha, o Médio, eu não sei, ele está com o nome dele aqui no Instagram, é Med1Help. Ele diz assim: eu vi comentários da reportagem que você fez sobre o vereador Eduardo Magalhães. Vi pessoas dizendo que isso era sensacionalismo. Que reportagem foi essa, Arthur? Eduardo Magalhães é o pastor da Igreja Universal. O chefe de gabinete dele... É até interessante isso, né? Olha só. O chefe de gabinete dele, ele foi flagrado utilizando o veículo oficial da Câmara para fazer serviço na igreja, de levar pessoas para o culto, né? E aí, o que eu fiz? Só explicar bem isso para as pessoas, gente. Por que eu digo que não é sensacionalismo? Isso eu não falei no ar, eu vou falar agora só para você aí, que eu nunca falei para ninguém. Eu entreguei aquela denúncia para a prefeitura, entreguei aquelas denúncias para algumas pessoas responsáveis, porque eu não queria fazer. Ao mesmo ponto de você falar assim, peraí, o carro não está sendo usado numa situação muito grave, o cara está numa igreja, o cara tá errado, não está certo, está errado. Não é para essa finalidade. Tanto é que a forma como foi a aquisição desses veículos na época, em 2019, gerou muita polêmica, principalmente pelo gasto desnecessário que seria utilizar esses veículos. E aí, quando eu resolvo gravar, foi quando eu já estava recebendo vários vídeos e fotos de que o veículo estava realizando a mesma função. Aí eu falei, cara, peraí, tá errado, então vou pra cima. Eu vou gravar esse negócio. Aí no domingo eu fui lá, fiz o flagrante dele utilizando o veículo, levando as pessoas para ir para essa igreja, levando a sogra, a esposa, filho, sei lá, todo mundo, e ele fazia isso 3 vezes na semana. E ali eu fiz o quê? Eu obriguei ele a pegar aquele veículo, entregar para o setor de patrimônio da Câmara Municipal, com o contato que eu fiz com o presidente do Guaraná e também com o Coronel Leite, que é o secretário de patrimônio da casa. E aí a função minha foi essa, como de qualquer cidadão pode fazer. A única diferença é que ele não vai estar filmando, mas todos nós temos essa liberdade e essa obrigação de realizar. A questão do sensacionalismo, ele chega a que ponto? Eu não vejo isso. Ele talvez pode entender porque isso foi um material jornalístico, de uma denúncia que eu faço como outras. Eu já fiz de pessoas ligadas à Secretaria de Obras também de Cuiabá que estavam usando o veículo para ir para a academia. Eu já denunciei várias situações de veículos. Eu já cheguei a fazer vídeo com o meu celular e postar em rede social de veículo do governo também, em local impróprio. E vou te falar mais uma aqui. Isso não foi pro ar. Eu recebi uma imagem de um veículo que pertence à Prefeitura de Cuiabá, que transporta um secretário da capital, e esse material recebeu o veículo dele na porta de um cabaré, de uma zona. O motorista entrou na zona. Eu peguei, sabe o que eu fiz, Anderson? Eu entreguei para a secretaria. Eu não gravei. Por isso eu te falando que não é sensacional. Eu poderia ter gravado. Porque eu recebi no momento que o vagabundo entrou no puteiro, cara. Eu poderia ter ido lá e ter feito o regaço com ele. Eu não quis fazer. Com carro oficial. Com carro oficial. A única coisa que eu pedi foi o seguinte: tome providências. E a providência que eu quero é exonerar esse cara. Porque se daqui a pouco... Oi? Tomaram a providência? Sim, garantiram para mim. Só que até então não recebi a carta de exoneração. Eu quero saber dessa carta. Porque o material eu falei, eu não quero gravar. Eu quero que vocês tomem providência. Então ninguém estava sabendo desse assunto aqui, somente a parte da administração da secretaria responsável. Mas isso aconteceu há pouco mais aí de 30 dias. Vou jogar um verde. Qual o nome do secretário? Não, eu até confundi. É secretaria, eu acho, é secretaria de obras, cara. Eu não tenho certeza, mas acho que é secretaria de obras. Porque tá um pouco de lado o veículo, mas é aquelas Amarok que eles utilizam. Então, assim, o Edivaldo Carvalho está perguntando se você já recebeu algum convite de partido político para ser candidato e o que você pensa sobre isso. Uma vez Jaime conversou comigo, Jaime Campos. Jaime? Jaime. Logo que eu entrei na TV Cidade Verde, na época, eu fui lá para fazer um material com ele, uma matéria. Que eu, na época, você não sabe, minha obrigação era realizar pauta para o JMT e entrava ao vivo para o JMT, que era às 11 horas. Depois, meio-dia, eu entrava para o Pop Show. E aí, quando eu fui fazer uma pauta com ele, ele me chamou para conversar. Rapaz, você mas pensa numa conversa demorada. Mais de 1 hora, Navarro. Não te convenceu? Não, mas rapaz, o homem é poderoso, cara. O homem é sensacional. Aí, os quadros com os gados lá, os boi. Arthur, essa aqui é minha fazenda lá na região tal. Tem 30 mil cabeças nessa aqui. O outro, essa aqui é pouco mais de 30 mil hectares. Aqui é só gado de exportação. Esse gado aqui é pra gente mandar pra Suíça. Aí daqui a pouco me chegou o piloto do avião. Chegou lá,
precisava levar um dinheiro lá para pagar não sei o quê. Abriu ali o cofre, pegou o dinheiro, levou. E eu salvando aquilo, né? E aí veio a conversa de filiação em partido. Aí explicou como funcionava, né, Jaime? Jaime tá vendo aí, vai. Jaime vai comentar aí. Aí Jaime falou lá, ó, funciona assim, eu vou fazer você filia no partido, eu sei como é o coeficiente para ser eleito, tantos votos vai eleger, não sei o que, assim. Aí eu vou ver, vai, beleza. Isso em 2017, assim que eu entrei na TV. Até hoje, nunca filiei em partido nenhum. Ó, agora que a gente tá chegando no final já, eu vou ter que fazer outra live com o Arthur, viu? Uma só não deu. É muita história para contar. Nem eu sabia que tinha, né? Ah, ó, para descontrair aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, o João está dizendo, Arthur, você deveria vir fazer reportagens. Olha onde estamos chegando, hein? Em Fortaleza. Diz que devia fazer reportagem. Fortaleza. Olha a cabeça da cearense. Meu pai é cearense. Fortaleza, não? Não entendi, Naval, cortou. Você conhece Fortaleza? Não, não conheço. Estão dizendo que você tem que fazer reportagem lá em Fortaleza. Ah, o João Charles é de Fortaleza. Pois é, não conheço. É terra do meu pai. O meu pai é cearense, cara. Ah, tá vendo só? Teve eu tô procurando uma outra mensagem aqui. Não tô achando aqui, em meio a tantas que chegaram. O que é? Estão dizendo que você tem um sapato que nem Salomão, que o rei Salomão tem. Tô tentando achar aqui, não, mas subiu aqui. Qual que é esse sapato? Tem um sapato que nem o rei Salomão tem. Você conhece a história do rei Salomão, riquíssimo, Peraí, deixa né? eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Os caras cortaram esse sapato. Peraí. Ele foi procurar o sapato. Cadê a mensagem aqui, caramba? Ai, ai. Ele foi procurar o sapato, rapaz. Ó, só aparecendo as fotos. Cara, deixa o sapato pra lá, cara. Ai, ai, ai. Cadê o Arthur Garcia, essa figura? Foi atrás do sapato. Aí. 9h01 da noite. O Arthur procurando sapato. Pessoal, o Luiz Blog da Verdade está em Catalão, Goiás, acompanhando a gente. Obrigado, um abraço para você de Goiás aí. Quem mais está aqui com a gente de longe? Um monte de gente em Goiás. Ele está lá no negócio, tá? Cadê você, Arthur? Goiás está com a gente. Na Paraíba também, tem um cara da Paraíba aqui. Cadê ele? Ai, ai, ai. Tem muita gente entrando, algumas pessoas reclamando aqui. Achei. Ó, olha o sapato. Eu achei isso aqui. Antes que eu perca minha... Ó, o Daniel Farias, da Parnaíba, Piauí, diz que acompanha o seu trabalho. Piauí. E o Luiz, do Blog da Verdade, de Catalão, Goiás, também diz que acompanha o seu trabalho. Esse aí é o tal do sapato, né? Eu acho que é esse aqui que eles estão falando, ó. Tá cheio de poeira, ó. Que eu trabalho com ele também. Passar uma escovinha nele, né? É que eu cheguei hoje, pô, tá sujo. Mas vou lavar ele. Oi? Aí, o Milei, como é que é? Milei Roelias. Nem Salomão, com toda a sua glória, tinha um sapato como o do Arthur. Tá na sua tela a mensagem aí, ó. Ei, esse sapato aqui eu tenho ele, já deve ter uns 8, 9 anos, hein, cara? Esse sapato aqui de dinheiro. Arthur, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pré-marcado, sem data ainda, uma nova participação sua aqui, porque eu tinha muita pergunta para te fazer e não fiz. A principal reportagem, a reportagem mais difícil, o desafio. Então, para falar besteira, né, cara? Não, mas a internet, o Instagram hoje, assim, eu estava comentando isso com o Igor hoje, né? A forma de dar notícia tem que mudar. Né? As pessoas estão muito cansadas. São 9h da noite, você fica dando aquela notícia pesada, maçante, o cara trabalhou o dia todo. Aí ele chega na live aqui, que vai ficar gravada para todo mundo ver. Vai? Quer ver e ouvir a notícia de uma outra forma. Você gostou dessa que vai ficar gravada? Para todo mundo ver? Vamos fazer aqueles videozinhos de você falando as histórias e soltar por aí. Vai pipocar, você vai ver. Já viu aqueles vídeos assim? Ó. Arthur Garcia foi o nosso convidado de hoje. Ó, peraí, deixa eu só mostrar um negócio aqui. Mostra aí. É interessante a gente só fazer isso aqui, porque é o seguinte. Eu tenho uma denúncia aqui. Vou mostrar isso pra você aqui. Essa denúncia aqui, ela não vai ser gravada. Não? Não vai. Mas é assim, não vou aproximar também para não expor os números. Ô Anderson, isso aqui é o seguinte, cara. Existe uma pessoa aqui em Cuiabá
ele está aplicando um golpe e esse cara está pegando muito dinheiro de muitos homens idiotas aí. Esse cara, ele está usando um perfil falso em uma rede social chamada Sexlog. É uma rede de relacionamento que existe, são sites de relacionamento. Esse cara, ele tirou, só das contas que eu tenho aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, R$ 180.000. Como assim? Sabe por quê? Essas pessoas pagaram para ele para não ter o vídeo dele exposto, porque são pessoas casadas. São homens casados. Eu tenho 4 aqui que são de Cuiabá e o resto, a maioria, é do interior do estado. Eu não fiz contato com essas pessoas, não fiz nada, eu só repassei essa denúncia para o Dr. Vitor Hugo, que é delegado da Gerência de Combate ao Crime Organizado, para ele investigar esse caso aqui. Então, peraí. Como? Como é? As pessoas mandavam um vídeo para ele. Só que era ela. Esse cara criou um perfil de uma mulher. E aí, mulher. Estava mandando um vídeo para uma mulher. Isso. Nudes. Nudes e vídeos comprometedores. E aí a maioria são casados. E aí esse cara, ele é tão crânio em questão de tecnologia que ele teve informações de nome da esposa, endereço, local que trabalha, e ele começou a extorquir esses homens, essas pessoas. E aí o que ele teve que obrigar? Essas pessoas a pagarem para ele dinheiro. E assim, eu tenho todas as informações, o endereço do cara, sei onde o cara mora, tenho foto, tem tudo. Só que tudo isso eu repassei direto a Dr. Vitor Hugo. Por quê? Porque é uma situação... que eu só chamar a atenção aqui de muitos homens aí, cara, que acabam, infelizmente, entrando nessa. Então, como muitos aqui caíram nesse esquema aqui, muitos vão cair ainda. Então, a gente está alertando aqui para que essas pessoas tomem cuidado. Mas é por isso que eu acho que você tinha que fazer a reportagem. Sem expor ninguém, mas para chamar a atenção das pessoas, cara. Porque aí, o que eu combinei? 4 caras e outra. Eu combinei com o doutor... Eu combinei com o Dr. Vitor Hugo de quando tiver avançada a investigação, a gente acompanhar. Vai ter reportagem sobre isso? Vai ter quando terminar a investigação, porque agora a gente não pode, senão a gente atrapalha. Então por isso que a gente tem que aguardar, terminando ela, a gente entra. Preso. Assim, Anderson, infelizmente, eu acho que esse cara não vai ser preso. Sério? Não, e assim, não vai. E devolver o dinheiro também não vai. Tem pessoas aqui que são fiscais da Receita Federal, cara. Sério? 180 mil, o cara tem que ter dinheiro, né? E não são números daqui, são pessoas que compram chip de outro estado e cadastram. E acabam tendo esse contato com esse cara. Mas os perfis deles nessas redes sociais aqui, eu posso te falar, ó. Tem o Eilton 18, o Roberto OK, dotado disponível, só para você entender como que funciona. Carismático, Moreno 190, Secreto Moreno, Homem Primavera do Leste. Só dá um recado aí, ó. O Homem Primavera do Leste já gastou R$30 mil passando por esse cara. Rapaz, só para não ter o tempo exposto, viu? Então, assim, são materiais que a gente tem aqui que, com o decorrer do tempo, a gente produz isso, Anderson, de muitas coisas que acabam chegando para nós. Eu acho que é uma coisa que você puder fazer a reportagem para alertar as pessoas, né? Porque esse não é um golpe novo, né? Isso já é um golpe antigo, desde que a internet... Mas, ô Anderson, é novo. É que você não acredita quem que me passou essa denúncia. É que são pessoas que você não acredita. Eu não recebi a denúncia. Passou, vai. Não foi uma vítima. Fala quem passou para você a denúncia. Então, é que não foi uma vítima que me passou. Pelo contrário, as vítimas não denunciaram esse golpe aqui. As vítimas estão, querem ficar quietos, eles não querem que vaze nada disso aqui. Porque se vazar, para eles é ruim, eles vão ser chamados para depor. E aí a esposa vai saber o que aconteceu. E aí é exatamente onde vai acabar o casamento desses caras. Então, assim, a pessoa que me repassou essa denúncia, a pessoa pediu completamente sigilo. E é uma pessoa que não tem ligação com nada disso aqui. E como é que ela descobriu? Deixa para lá, vai. Vou jogar no ar. Eu mais ou menos já entendi quem é a pessoa, mas a gente fica fazendo essas perguntas assim, só para botar um molho, né? Era uma pessoa muito próxima do cara que dá o golpe. Você já ouviu aquela situação de mulher traída que dá a revolta, acaba fazendo... Arthur,
A gente está mais de 1 hora no ar. Vamos fazer o seguinte. Você fala demais, Navarro. Uma segunda live pré-marcada para você falar dos desafios, das principais reportagens, daquela que te deu medo, né? Daquela que não te deu medo, enfim. Mas vamos deixar já pré-agendado, com um gostinho de quero mais. Eu agradeço ao Arthur Garcia, que bateu papo com a gente hoje aqui no De Papo com o Navarro. Obrigado. Vocês veem o Arthur todo dia na televisão fazendo essas reportagens, não sabem que ele é um cara divertido, assim como você está vendo na nossa live, né? É um garoto, ainda tem uma carreira toda pela frente. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Amanhã, sorte sua que eu não posso jogar futebol ainda, senão no nosso jogo de confraternização eu ia desmistificar esse atleta que eu conheci hoje aqui, disse que foi jogar até no Vasco, no Flamengo, enfim. Mas um abraço para você, um abraço para sua... Eu vou te propor algo aqui. Eu tenho alguns vídeos meus da época que eu jogava e tem um recente, eu realizando, fazendo alguns gols. Eu tenho um que quem narrou o meu gol foi na época que eu disputei a Copa Gazeta de Futebol. E quem narrou o gol foi o saudoso Clóvis Roberto. Olha só. Eu vou passar para você esse material, sem o áudio ou com o áudio, e eu quero que você faça a edição dele com você narrando. E vou postar. Manda agora que eu já narro aqui. Essa semana que vem a gente já começa a soltar. Massa, vai ser legal. Arthur, despeça-se aí do seu público, rapaz. Um abraço para você. Valeu, irmão. Anderson, obrigado. Eu agradeço aí pelo convite, de você pensar na gente para desenvolver esse projeto seu aí. E dizer para você aí, ó, a fé move, né? Principalmente pela situação que você passou. E graças a Deus você conseguiu recuperar. Graças a Deus hoje você volta aí para tua esposa, para teu filho, pro carinho e educação que você sempre deu para ele, pelo amor que ele tem por você. A gente fica muito feliz que você possa ter voltado aí pro seu lar com toda a saúde. E refletir, né, cara, que na nossa vida a gente tá aqui de passagem e a gente acaba, às vezes, pega nos pensamentos que faz a gente refletir sobre a vida. Eu tô com 39 anos, estou chegando na casa dos 40 e quando chega nos 40 já começa a pensar, o que eu vou ser daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos eu estarei com 60 anos. Ou seja, caramba, já vou estar já na minha velhice. Então, passa rápido o tempo. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o que você quer fazer, meu irmão, faça. Não deixa para amanhã, ou não deixa ninguém falar que você não é capaz, falar que você não consegue. Você consegue. E quando eu entro na TV Cidade Verde, lá em 2017, tinha uma frase que a própria Band utilizava, que era o seguinte, gostamos de ser diferentes. E aquela frase, na época, mexeu muito comigo. E era o que eu queria fazer, de ser diferente. Então, se você acha que você está desempregado agora, o teu patrão te mandou embora por alguma questão e você não vai conseguir a recolocação no mercado de trabalho, pode ter certeza que existe algo que você possa realizar, que você vai conseguir de novo levar o sustento para sua família. Depende de você. Não vai depender do Anderson, de mim, de ninguém. É apenas de você. Não desista. Fé em Deus sempre, né, Anderson? Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí e conta comigo. Um abraço, o Dr. Paulo Salem está dizendo assim, boa noite, Anderson. Boa noite, irmão arteiro. Parabéns pelo trabalho. Dr. Paulo Salem. Paulo Salem, queridão, irmão. Oh, gente boa demais, cara. Querido. Tá sumido, hein, homem? Aparece aí, cara. Advogado, querido. Arthur, um abraço. Obrigado por ter aceito o convite. E em breve a gente volta a fazer uma nova live com o Arthur aqui, para que a gente converse mais. Ei, peraí. Vamos finalizar assim. Vamos fazer aqui uma... Eu acho que você nunca fez isso, mas eu não aceito não. Não aceito não. Eu não dei não para você de participar da live. Eu vou fazer um print aqui. Deixa eu ver aqui. E o nosso print vai ser fazendo careta. Pensa na sua pior careta aí. Se vira. A minha cara já é uma careta. Não. Se vira. Eu vou inventar alguma aqui, se vira. Eu quero uma careta sua, bora. 1, 2, 3 e... Eu fiz. Ficou legal. Falou, Arthur. Um abraço, cara. Deus te abençoe. Valeu, irmão. Um abraço. Tchau.